Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje conversamos com o engenheiro civil Laro Kirsten, diretor de obras da RCE Engenharia, que é a empresa responsável pela obra de ampliação no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Mafra. A gente vai conversar um pouco sobre essa obra e em quais etapas ela se encontra agora. Bom, para começar, Laro, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio. Eu agradeço, muito obrigado. Imagina. E eu gostaria que você contasse um pouco da história da RCE Engenharia, né? Do tipo de obras que a empresa ela já costuma executar, né? Não é a primeira obra na área da saúde, né, que a empresa faz. Enfim, gostaria que você fizesse esse apanhado, né? Legal. Então, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. A RCE ela veio se especializando em obras hospitalares no setor da saúde. Nós existimos já desde 2010 e alguns formatos mudaram, e a partir de 2013 a RCE então ela tem o foco 100% no CNPJ, sempre para o cliente final, e a gente veio se especializando ao longo desses anos na parte do setor da saúde. Foi uma grande oportunidade, né, de a gente poder estar participando desta concorrência aqui em Mafra, e ficamos muito felizes quando a gente soube que ao abrir o envelope ali nós fomos os vitoriosos, e isso ocorreu no final de 2023. Então, devido a prazos bastante curtos, né? Sim. Então já demos início mesmo a toda a parte de terraplenagem da obra no final do ano de 2023, e aí existe um processo dentro da construção que nós fazemos então a parte da locação da obra, que é colocar a obra dentro do terreno existente, com suas dimensões, e depois então começamos a parte de fundação. Então o prédio ele é bastante grande, ele tem 12 pavimentos no total, considerando que no último é um L ponto. Então todo o peso dessa estrutura, né, foi calculado com uma fundação de bastante tecnologia. E depois da fundação nós vamos levantando toda a parte da estrutura da edificação, fechando alvenarias, e aí começamos a entrar com todos os times, todas as disciplinas, disciplina de elétrica, de lógica, ar-condicionado, instalações de lógica, e todo este time vai formando, né, na etapa que nós estamos hoje. Existem andares que nós já estamos entrando na fase de acabamentos finais, e tem andares ainda que nós estamos na parte de instalações. E até depois, eu não sei como funciona, se consegue colocar algumas imagens, alguma coisa, eu posso ceder alguma imagem para vocês estarem colocando para o telespectador, mas fica interessante também para poder distinguir bem certinho esses setores. Existem locais lá na obra que as paredes já estão tudo branquinhas, e existem setores ainda onde tem quebra de parede para passar cabos elétricos e assim por diante. E quais são as diferenças, né, entre obras comerciais mais tradicionais para voltadas à saúde? Tem algum tipo de diferença? Obra é tudo igual, todas as obras existem as suas complexidades. Eu e meu sócio, a gente fala que não tem obra fácil, mas as coisas, elas também, a gente fala muito que as coisas elas não terminam mal, elas começam mal, né? Então, toda vez que a gente coloca foco e energia no início das atividades, a gente tem tido êxito nos cronogramas de obra e na qualidade de obra para o cliente final. Então, mas é diferente a quantidade de instalações dentro de uma obra hospitalar por uma obra, por exemplo, da educação, elas são bastante diferentes. Sim. Em relação, você até mencionou um pouquinho sobre cronograma, eu gostaria de saber como vocês lidam, né, com as adversidades. Por exemplo, hoje é um dia que está super chuvoso aqui na cidade, a gente tem essa característica na nossa região também, né? Se vocês já se planejam para isso com muita antecedência, como que vocês realmente alteram esses cronogramas com o passar, né, do tempo, enfim? Boa pergunta. Nós temos algumas atividades dentro do nosso cronograma onde a gente consegue fazer backups. Então, um dia igual a hoje, por exemplo, que tem o time de fachada, eles não conseguem trabalhar. Até por segurança, né, de balancinho e tudo. Então, 100% este time ele precisa estar fazendo alguma coisa interna. Alguma preparação da caixilharia dos vidros ou do ACM que vai estar fazendo a fachada. E outros times também, como o time de pintura, isso atrapalha bastante, a umidade atrapalha.
Então, algumas atividades elas são realmente comprometidas. Então, a gente precisa daí ter um foco de adiar algumas e fazer um replanejamento dessas atividades. Sim, eu acho que principalmente no início das obras, acho que isso é mais presente, né? Mais presente, sim. Principalmente na época de fundação. Sim. Né? Então, a chuva realmente nos atrapalha bastante. E não é somente a chuva do dia, né? Sim. Porque o terreno ele se torna muito insalubre até para poder fazer a atividade. E quantos profissionais, em média, estão envolvidos diretamente na obra? A gente pode até calcular desde o começo lá, quando teve a fundação, enfim, mas que hoje também atuam na obra. Legal. Na engenharia a gente chama este gráfico de pessoas de histograma. Então nós iniciamos a obra com uma quantidade mínima de profissionais, na parte de fundação, na parte de estruturas. Então, esta fase aí, mais ou menos um ano de obra, a gente ficou em torno de 60 colaboradores. Agora, com todas as outras disciplinas que envolvem a elétrica, a lógica, ar-condicionado, o time de fachada, a própria equipe civil, que continua atuando na parte de alvenaria, chapisco e assim por diante. Hoje a gente está aproximadamente com 140 funcionários. Nossa, é bastante. É bastante gente. E vocês fazem esse recrutamento a partir de cada fase e existem esses empregos temporários, então, também na obra ou não? Também existe. Existem atividades que elas são muito rápidas, né? Existem atividades que a gente tem que prolongar ao longo de toda a obra, praticamente. Sim. Então, cada disciplina existe essa sazonalidade. Bom, e a gente já comentou um pouquinho, mas eu gostaria que se pontuasse com mais detalhe, enfim, sobre em que fase que a obra se encontra agora, assim, para vocês, né, no cronograma de vocês, em que etapa que ela está. Legal. Então, nós terminamos já toda a estrutura da obra, nós estamos já com uma fachada, a obra ela possui 4 lados, um dos lados já está pronto, a fachada externa. A obra é dividida em subsolo, térreo, mezanino, segundo pavimento, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo pavimento, cobertura e L ponto. Então, destes ambientes agora, a gente está colocando o máximo de energia no quinto pavimento, que é onde estão entrando a parte de infra, das instalações de elétrica, hidráulica, lógica, e os pavimentos abaixo do quinto, eles já estão entrando no tom de fazendo a massa corrida nas paredes, indo para a parte de acabamento. Bom, essa é uma obra que acontece exatamente ao lado, né, do hospital, que continua funcionando normalmente, né? Eu gostaria de saber como que vocês realmente fazem esse esquema, tanto de segurança para os trabalhadores, enfim, para que o hospital também continue se mantendo ativo, né? Sim. Que um não atrapalhe o outro, né? Enfim, como que vocês fazem esse tipo de Apesar trabalho? de nós não precisamos adentrar no hospital existente, nós estamos no terreno anexo, mas toda a entrada dos nossos colaboradores a gente faz independente ao hospital. E no início da obra, que eu comentei há pouco, desde a época da fundação, toda a parte da energia do hospital existente era um ponto bastante crítico que a gente teve que tomar bastante atenção na hora de fazer os cortes do terreno. Porque toda essa tubulação passava aonde nós estaríamos fazendo a nossa cortina de contenção. O que é uma cortina de contenção? É um local do subsolo, aonde a gente fica num terreno mais baixo, e na parte de cima eu preciso ter o solo encostando nessa parede. Então é como se eu tivesse um muro de arrimo, só que a gente precisou fazer algo maior que o muro de arrimo ainda, por causa do volume de terra que estava encostado nessa parede. Então, bem nesta região, era um ponto crítico dessas instalações de elétrica, que os cabeamentos passavam tudo ali.
Então foi bastante atenção nisso. Perfeito. Bom, eu acho que todo mundo faz essa pergunta para você e pensa nisso quando passa no hospital, mas qual que é a previsão, né, dessa entrega, né? Sim. Eu sei que é mais pro início do ano que vem, meio do ano que vem, gostaria que você contasse um pouquinho mais. A gente está falando que é para o primeiro semestre de 2026, o prazo é bastante curto, uma obra de 15.500 metros quadrados, né, para 2 anos, então estamos com as turbinas a todo vapor lá, então com time, trazendo gente de fora, bastante, eu brinco que só aqui em Mafra eu devo ter umas 13 casas no meu nome, para acomodar todas essas pessoas aí. Sim. Bom, eu gostaria de perguntar para a gente finalizar que aprendizado, né, que uma obra desse porte traz, né, para a empresa, o conhecimento que vocês, para a gestão de projetos bem complexos, né, como a gente estava falando sobre esse, o que vocês aprendem como equipe, como gestão? O aprendizado é diário, eu falo para todos ali quando a gente está fazendo nossas reuniões semanais, esta obra é uma escola. Todas as outras obras também são, a gente sempre tira um proveito. Mas como aqui a gente envolve muitas instalações e toda a parte da engenharia clínica, então são cuidados muito essenciais que nós temos que ter, porque ao término da entrega não é simplesmente uma construção, é algo que vai estar salvando vidas. Então a gente leva isso como cultura dentro da empresa, como que todos os funcionários eles também comprem essa ideia, tanto minha quanto do meu sócio, para que eles entendam que eles estão fazendo algo para a comunidade. Sim, perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, Lauro, pela tua presença, e eu espero que a gente se encontre de novo já lá para mostrar realmente essas instalações. Exatamente. Combinado. Obrigada. Obrigado. Mais informações você acompanha no Jornal Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.